Olá, família, graça e paz, tudo bem? Estamos aqui para mais uma semana, mais um podcast, mais uma entrevista, mais um tempo de mesa, né? Estamos já na terceira semana e nesses dias estamos falando sobre a igreja, né? O corpo humano de Cristo. E o Senhor tem alargado, né, a nossa visão quanto à igreja, né? Tem nos dado a revelação na palavra sobre isso, e nós temos também, né, trazido aqui para você testemunhos, né, histórias, né, um compartilhamento aqui. E hoje nós estamos aqui, né, com mais uma pessoa especial, nossa irmã Marina, né, que a gente vai compartilhar um pouquinho, né, dessa breve história dela com a igreja, né, mais uma breve história, mais uma história de muitos milagres, de muitas experiências com Deus, né. Então vamos compartilhar desse tempo de mesa e tenho certeza que você vai ser edificado. Marina, bem-vinda à mesa. Amém. Ai, Marina, enfim, né? Nós estávamos já conversando aqui antes, né? Então a sua, como eu falei, a breve história com a igreja, né? Por um lado, mas por outro parece que já faz muito tempo, né? Pela questão da convivência, né? Mas vamos começar aqui, né? Compartilhando sobre esse conceito, né? Queria que tu falasse um pouquinho, se tu já frequentava a igreja, qual que é a tua experiência com o evangelho, com a igreja, com a questão religiosa, né? Agora, né, como que é a tua experiência, qual que é a mudança, ou seja, como que está esse conceito para ti hoje em relação à igreja? Então, né, eu ia antes numa igreja, né, antes de eu vir na Rema, eu estava frequentando uma igreja, mas era da lei, né, então Entendi. era meio complicado, assim, né, porque tu não criava vínculo com ninguém, né, então eu ia, mas eu nunca realmente fiz, assim, uma amizade, não tinha aquela questão de ser família, né, dos Entendi. irmãos, né, de tu... aconteceu alguma coisa e tu ir lá e conversar, né? Ou pedir um direcionamento. Realmente não tinha isso, né? Então eu ia lá mas não fiquei acho que uns 6 meses indo, Sim. mas eu realmente não criei nenhum vínculo com ninguém, né? Nem com a igreja. E aí depois que eu vim pra cá, foi muito incrível, porque eu creio que o Senhor, ele mudou a minha percepção sobre a igreja, né? Porque realmente aí eu entendi, né, que aqui era a família de Deus, né? A família que o Senhor estava me dando, né? Eu lembro que eu vim, a primeira vez que eu vim foi num domingo. E aí eu sempre digo, né, que foi muito incrível, porque eu cheguei aqui e desde aquele dia eu tive muita convicção que aqui era meu lugar, né? Eu lembro, essa dia eu estava compartilhando com uma das irmãs, que eu estava sentada pouco na frente, assim, e daí parecia que era só o Senhor falando, assim, não tinha mais ninguém, era Alguém eu. falou na vida bastante. Era só eu escutando, assim, parecia que tudo era pra mim, né? E isso é muito incrível, com certeza, né? Era o Senhor, né? Falando através do Senhor comigo, e foi muito incrível, assim. E aí, desde então, eu nunca mais quis sair, né? E daí eu lembro que, assim, eu vinha nas conexões no domingo, e aí as irmãs, elas eram muito receptivas, né? Então, assim, desde o início, eu sempre me senti muito familiarizada, né? Esse aspecto, ele é, na verdade, ele é o fundamento, né? É a questão fundamental, né? Eu creio no evangelho, eu creio na graça de Deus, eu agora sou parte da família, né? Então, como nós sempre falamos nessa questão, né? A pessoa se torna filho, agora existe o aspecto de viver como filho. Sim. Né? Viver como filho, desfrutar como filho, né? Um outro nível de relacionamento, né? A lei não produz filho, a lei vai produzir empregado, a lei vai produzir servo unicamente, né? Mas a graça, ela produz filho, e esse filho vai servir. Entende? Então, o servir, na verdade, ele é uma consequência. Isso é fantástico. E esse é um ponto também interessante que eu quero, né, abordar contigo, Marina, que é a questão, né, da paternidade. Nós sempre falamos que a igreja, ela é, né, a casa do Pai, né? E na casa do Pai nós temos, né, a provisão, nós temos, né, o propósito, mas inicialmente nós temos essa questão da identidade, né? Essa identidade revelada e essa identidade fortalecida. E junto com essa identidade de ser filho, obviamente, o que é me revelado? É que Deus é o Pai. É o que eu tenho um pai, né? E eu, né, conheço um pouco da tua história, né, na questão familiar, né, desse aspecto da paternidade. Conta como isso, né, como isso aconteceu, como isso hoje cooperou, na verdade, né, para a revelação da paternidade de Deus. Que nem assim, eu não tive o meu pai, né? A minha mãe me criou sozinha, né?
E então, eu sempre tive aquela questão assim, de a segurança era minha mãe, né? Sim. Então, foi bem complicado. Porque aí depois que ela faleceu, né? Minha mãe faleceu, daí foi algo assim muito... É como se aí eu tivesse morrido ali, né? Perdeu tudo. Perdi tudo, né? E daí eu sempre digo, né, que aí quando a minha mãe faleceu, eu não sentia mais nada, né? Sempre digo isso. Que eu realmente não sentia mais nada, eu me sentia como um corpo vazio, assim, oco, né? Como se fosse um oco. Aham. E aí eu já tinha essa questão da paternidade, né? Tipo assim, nossa, não tive um pai, não tive um pai. E daí depois que ela faleceu, isso veio mais, né? Florou mais assim, né? Essa questão, nossa, eu não tive um pai. Mas assim, aí, né, enfim, aí quando eu conheci a palavra, né, conheci o Senhor, foi muito incrível, porque parece que tudo aquilo que eu sentia antes não existiu. É como se nunca tivesse existido. Essa questão, assim, dessa insegurança, né, por não ter tido um pai, por não ter tido uma família, né, estruturada, parece que ela nunca existiu para mim, na verdade, hoje. Porque que nem aí eu me sentia assim, né, mas quando eu tive a minha primeira experiência com o Senhor, né, é como se o meu corpo ele tivesse sido restaurado, assim, sabe? Que nem eu não sentia mais nada. Mas, assim, desde o primeiro dia que eu tive uma experiência com o Senhor, eu até digo que eu senti um amor muito maior do que a minha mãe tinha por mim, né? A revelação que eu tenho da paternidade é a revelação do amor do Senhor, né? Realmente, né? E é muito incrível isso, porque aí tu tem a convicção que tu é amado, né? Que tu é filho, né? Que eu fui escolhida por ele, né? E é muito incrível, porque realmente parece que essas inseguranças, né? De não ter tido um pai, né? Nunca existiu realmente para mim, sabe? Porque o que importa mesmo é o Senhor. É o amor que o Senhor tem por mim, né? É o que o Senhor me deu, a família que o Senhor me deu, né? A identidade que Ele me deu. Então, realmente, isso não... E essa perca que tu teve, né? Enfim, da tua mãe, não teu pai, perder a mãe, isso gerou implicações, obviamente, na questão né? Da alma, do corpo, né? E o que isso, né? O que gerou isso e em que momento tu percebeu realmente que isso não, né? Isso não me pertence mais, isso não faz mais parte da minha vida, não faz sentido mais eu passar por isso. Que nem assim, meus pais, né? Depois que minha mãe faleceu, eu fui atrás do meu pai, descobri que ele também tinha falecido, né? Tá. E daí eles faleceram da mesma coisa, né? Os dois de câncer. E aí eu comecei a minha família falando pra mim, porque tu tem que se cuidar, porque tu vai ter, né? A primeira questão foi a doença, né? Que aí era muito insegura, que eu tinha muito medo, né? De ter a doença, né? Entendi. Então, assim, eu perdi eles com 13 anos. Então, desde os 13 anos, né? Até pouco tempo, né? Eu tinha aquela questão, nossa, que eu tenho que fazer muito exame, porque eu tenho que saber se eu não tenho nada, eu tenho que saber, eu tenho que acompanhar. E aquela paranoia, assim, sabe? Era uma coisa, assim, que ficava ali assim na minha cabeça. Uma opressão. E daí eu ficava pensando toda hora, nossa, porque eu tenho que fazer tal exame, que eu não posso ter, que eu vou ter isso. E aí já tinha aquela questão, nossa, porque eu não vou casar, que eu não vou ter uma família, né? E aí eu até me pegava às vezes pensando, né? Que eu ia ser uma mãe, que eu achava lindo, né, pastor, assim, ser uma mãe solteira, né? E aí eu achava bonito, achava, porque que nem essa era a minha realidade, né? Então, nossa, não, é o modelo que era o modelo que eu tinha, então pra mim era legal, né? Não tinha outra maneira, não tinha outro modelo. Não tinha outra, aí pra mim era não. E aí eu tive muita insegurança, né? Aí eu tive depressão, eu tive ansiedade, né? Daí eu me sentia insegura na questão, né? Que aí eu tive, né? Hoje eu tenho os meus pais, que eu digo que são os meus tios, que são meus pais, né? Mas eu tinha essa questão da insegurança com eles também, né? Eu não falava que eu amava eles, eu não expressava, né? Não chegava em casa, dava um abraço neles. E nem eles comigo, porque eu não dava realmente essa abertura, né? E aí era muito difícil, né? Então, foi em tudo, assim, né? Até... que nem o meu casamento, né? Eu nunca imaginei que eu ia casar, né? Eu nunca imaginei que eu ia ter um casamento, né? Como eu tenho hoje, né? Porque, realmente, assim, as circunstâncias, né? A minha realidade me mostrava totalmente o oposto daquilo que eu vivo hoje, né? No início foi muito difícil para mim, né? Entender, né? E entender essa questão da identidade, né? A questão da paternidade no Senhor. Como assim que eu vou ter um pai no céu, né? Era muito distante, né? Era algo bem distante para mim. Mas hoje, assim, realmente me gera muita convicção, né? Eu vejo, assim, que o Senhor me deu revelação sobre isso, né? E eu vejo que foi uma das áreas, assim, que mais era delicada para mim, mas foi a primeira área, assim, que eu vejo que ele tratou, assim, né? E aí eu descobri coisas que nem eu sabia, né? Que eu tinha, assim, feridas que ele expôs que nem eu sabia que eu tinha. E foi restaurado, né? Que foi, curou e me restaurou realmente, né? Mas nesse processo todo, Marina, né? Claro que a gente já está
tá falando sobre isso. Mas eu não sei, enfim, se tem alguma experiência específica, algum momento específico, né? Claro que tudo isso é dentro de um processo que acontece, né? Nós falamos e cremos que é o Evangelho da Graça que faz isso, mas a igreja é a família, né? Então, às vezes a pessoa pensa, né, a questão do pai, então ela pensa, né, pô, o pai lá no céu, né? Ou seja, lá de cima, eu não tenho como relacionar com ele. E aí ela não consegue relacionar aqui com a família, não consegue entender que a família, na verdade, reflete o próprio pai, né? Que momento assim que tu, enfim, se tem uma experiência, um momento, enfim, outros momentos que tu percebe que essa questão da igreja, né? A igreja, não só num todo, mas momento específico, não, a igreja foi, né, nessa experiência, ela foi decisiva, ou melhor, aqui, através de uma pessoa, de um irmão, eu recebi uma palavra, ou um consolo, ou um direcionamento, aqui eu percebi que era Deus cuidando de mim. Porque eu trabalhava, quando eu comecei a frequentar a igreja, né, Uhum. eu trabalhava numa loja, né, e então, assim, eu comecei a perceber, né? Eu acho que fazia já uns 2 meses que eu estava vindo. E daí eu não tinha conseguido ir no encontro, eu não conseguia, né, estar. Mas meu coração ansiava por estar aqui, né? E daí eu conversei com a minha mãe, conversei com o meu marido, né? Conversei com o meu irmão, conversei com o meu pai, todo mundo conversei. Eu conversei, assim. Perguntei o que eles achavam, né? E ninguém me disse realmente, assim, algo, né? Até que o meu irmão me falou, né? Ele falou algo assim, que ele achava que eu deveria falar com algum irmão. E daí eu comecei a pensar, né? Realmente, né? Porque se está gerando algo no meu coração para estar lá, então é lá que eu devo buscar a resposta. Entendi. Né? E daí foi quando eu decidi conversar com o Senhor, né? E daí eu pensei assim, eu fiquei assim um pouco envergonhada, né? De falar assim no início, né? Porque não tinha essa revelação ainda da questão da igreja, né? Do corpo. Então, mas enfim, decidi falar e daí foi muito incrível, né? Porque aí eu percebi, né? Naquele dia foi uma virada de chave, assim. Que eu percebi, nossa, realmente é uma família, né? Eu percebi, nossa, que qualquer coisa que eu precisasse, eu sei que eu poderia, né? Contar com os irmãos, né? E foi muito incrível, porque aí eu percebi realmente que qualquer coisa que eu precisasse, né? Qualquer circunstância, né? Eles estariam ali, né? Para mim, né? Para me ouvir, para me escutar, para me direcionar, né? Então, acho que ali foi realmente a virada de chave. Sim. E conta um pouquinho mais dessa experiência. Então, tu trabalhava na empresa e aí, enfim, o Espírito estava te direcionando a tu sair dessa empresa e começar uma empresa. Como é que foi? E daí eu não queria, né? Eu ficava receosa de abrir uma empresa, porque eu tinha trabalhado numa loja, né? Daí eu não sabia como as pessoas iam reagir. E daí eu ficava assim, mas será que é isso mesmo? Mas será que é isso? E daí eu pensei, né? Eu não falei nada pra ninguém. E daí eu lembro que até hoje, eu sempre nunca vou esquecer disso, né? Que eu pensei assim, o Senhor, ele vai me dar um sinal, né? Uma resposta. E daí eu lembro que bem no dia assim que eu decidi que o Senhor ia, né? Eu falei, o Senhor vai me dar uma resposta. Eu decidi que eu ia fazer isso, né? Eu lembro que aí era uma quarta de Conexão Kingdom. E daí eu vim. E daí, na hora da oração, uma irmã veio e falou pra mim que o Senhor mandava me dizer que ali estava o sinal do que eu tinha perguntado para ele naquele dia. A gente vai aprendendo que não é uma questão, né, de dependência no sentido total, aquela coisa, né? Sim. Não, agora eu dependo dos irmãos para dizer a cor da roupa que eu vou botar. Não é essa dependência, né? Mas também não é a independência, vou viver indiferente. Né? Eu tenho essa palavra que eu costumo usar, que é essa interdependência, né? Eu dependo dos irmãos, mas entendo que os irmãos dependem de mim. Isso. Né? É uma questão de família mesmo, né? É uma questão de compartilhamento, né? Muitos de nós, e essa é a minha experiência também, nós não aprendemos a ser família, né? Nossa casa não tinha essa realidade, né? E aí quando a gente vem para o ambiente da vida da igreja, a gente vai passar um pouquinho, né? Existe um estilo de vida diferente, né? Um estilo de vida que me permite acessar coisas que antes eu não acessava. Obviamente, agora, né, eu vou decidir viver esse estilo de vida, né? E aí eu vou experimentando, né? E a provisão, de fato, ela está no corpo, está na vida da igreja, né? À medida que quanto mais, de fato, eu vou me entregando para esse ambiente, mais a minha vida vai ser transformada, né? A gente sempre também cria que a vida daí com Deus, não, eu tinha que fazer tudo, eu tenho que fazer, mas não é.
o fato de eu fazer? Quando eu estou no ambiente da casa, da família de Deus, é eu me alimentar daquilo que está na casa e desfrutar, né, do ambiente, desfrutar das pessoas, desfrutar da provisão de Deus, né, através das pessoas. Né? Tem por isso que nós estamos falando da igreja como o corpo humano de Cristo, trazendo esse aspecto das pessoas mesmo, né? Mas Marina, me conta um pouquinho mais agora sobre essa questão do casamento. Aleluia. Tá, primeiro tu não queria casar. Depois tu queria ser mãe solteira e não queria casar. E aí agora tu é casada, né? E obviamente não vai ser mãe solteira. Mas como que esse conceito mudou? Né? Obviamente o ambiente da vida da igreja, né? Mas né, eu gostaria que tu, enfim, desse mais detalhes disso. Como que isso mudou em ti? Então, aí eu comecei a perguntar e aí o meu marido não queria vir. Não queria vir. Mas aí eu conversei com uma irmã também, né? E aí ela falou assim, pra mim orar, né? E aí eu não queria, né? Na verdade eu não queria casar, eu acho. Né? Eu não queria casar mesmo. Tu não queria orar, não queria casar. Eu não queria fazer nada. Mas aí eu decidi, né? Eu vou orar. Sim. E aí foi muito incrível, porque aí eu comecei a orar, né? E eu pedi pro Senhor, né? E não deu, acho que realmente, assim, acho que deu 15 dias no máximo. Uau. E o Daniel começou a vir. E aí, mas assim, o que acontece? Daí, quando veio aquela questão, né, do casamento, que eu realmente, né, ouvi sobre o casamento, a realidade, daí eu não queria. Eu não queria, porque aí ainda estava impregnada aquela questão, né? Porque se tua mãe não teve um casamento, como é que tu vai ter? Né? Porque se tal tia tu foi casada 3, 4 vezes, como é que tu vai ter um casamento? Né? Então, muito, né, vinha ainda daquela questão das gerações, entendeu? Sim. Porque se a minha família é assim, se eu tive uma tia assim, como é que a minha vida vai ser assim? Né? Mas aí eu comecei a entender, comecei a ouvir a palavra, comecei a ler a palavra, e aí começou a gerar convicção, né? Que através de mim ia ser diferente, né? Que a partir de mim ia ser diferente, né? O Senhor ia fazer diferente. E aí eu ainda estava meio na Vamos dúvida. Casar mesmo. Vamos casar. Mas aí então eu decidi, né? Que eu ia casar. Mas assim, não foi fácil, né? Porque aí tem aquela questão de, no mundo, né? Que nem eu achava que ser independente era incrível, né? Era sinônimo de fortaleza, de tudo, assim, de tudo que era bom era tu ser independente. Em casa, assim, né? A gente já morava junto, né? Então, assim... Não, peraí, então vocês já eram casados. Eu tô brincando, tá? Só que, assim, não tinha aquela questão, né? Que aí no mundo, o papel é... o papel parece que é, tipo assim... uma sentença de morte. Uma forca. E daí, pra mim, nossa, né? Já tava vivendo junto, né? E daí... Mas aí tinha essa questão, né? De ser muito individual, né? Tipo assim, tal dia eu vou em tal lugar. Tá bom. Tal dia eu vou fazer tal coisa, tá bom. Hoje eu vou almoçar na minha mãe, tá bom. Era tudo assim, né? Então, tipo assim, morava junto, mas era individual, entendeu? Era a vida dele e a minha vida. E então, mas aí o Senhor começou a falar no meu coração, né? Sobre o casamento, né? E daí começou a gerar realmente, né? Um desejo, uma convicção, né? De que a partir de mim ia ser diferente, né? De que o que o Senhor tinha pra minha vida, né? Era totalmente diferente do que a realidade da minha família, né? Então, então eu decidi, né? Que eu não ia mais olhar pra minha família, né? Porque a minha família não era mais o modelo, né? O modelo era quem? O modelo eram os irmãos. Glória a Deus. A gente vê isso, é encorajador demais, porque esse é o resultado da igreja, né? Esse é o resultado, isso é a minha história, a nossa história, a história de inúmeros irmãos, né? A maneira que Deus faz, né? E a gente está falando aqui, gente, de 1 ano, né? De 1 ano. Não é a questão de ser muito rápido ou ser muito devagar, não, mas a gente está falando de um processo, né? De uma mudança de mentalidade, de conceitos, né? Que, nossa, muda, implica, né? Quantos anos, né? Quantos anos. E outro aspecto também, Marina, que é interessante a gente falar, é a questão da, né? Vocês hoje têm servido, né? A Marina e o Daniel, irmãos, eles têm, né, esse coração de servo, né? São irmãos preciosos. Então, né, constantemente, né, eu falo com o Daniel aqui, ele, não, pastor, pode deixar, estamos aqui para servir, vai ser uma honra, um prazer. Então, hoje também há um envolvimento, né, de vocês na dinâmica da vida da igreja, né?
Eu queria, né, que tu falasse um pouquinho sobre isso, como que é, né? Ou seja, né, participa das células das crianças, né, dos juvenis, né? Você serve também na equipe dos voluntários. Como que isso agregou nesse processo todo? Então, né, eu acho que ainda assim, um pouco antes da gente começar a servir na igreja, né, a gente ainda vivia assim um pouco distante ainda, né? A gente não entendia essa questão do servir, né? Então, assim, a gente estava na vida da igreja, a gente compartilhava com os irmãos, mas a gente ainda não estava bem inserido, assim, eu acho, né? Tipo assim, não tinha essa questão muito clara do servir, né? Mas hoje, assim, é muito incrível ver, né, o que o Senhor faz. E aí, que nem não é... Né? Nunca, e é muito incrível porque nunca teve aquele peso, né? Nossa, eu tenho que ir lá e fazer. Entendi. Não, né? Assim, é a minha casa, né? Então eu sirvo a minha casa. Aleluia. Né? A mesma coisa que eu faço, né, na minha casa, Sim. né? Eu faço na casa do meu pai, né? E a questão das células, né? Das crianças, né? Que nem eu comecei na célula Baby, né? E aí foi um pouco desafiador, né? Porque aí eu não sabia como ia ser, né? Mas, assim, desde então é uma bênção, né? Nossa. E aí depois eu fui para a Conexão Kids, né? Agora estou nos juvenis. E até esses dias, né, compartilhar com o senhor, que esses dias a gente foi para Porto Alegre, né? Fazer algumas coisas. E daí no carro, assim, eu já estava com aquela convicção muito grande no meu coração, né? Sobre as crianças, né? Sobre os juvenis. E daí compartilhei com o Daniel, né? Sim. E aí, só que eu fui dirigindo. E daí eu chorava, assim, né? Chorava falando para ele, né? Porque é muita graça, né? Muito favor a gente ver, né? Porque não é sobre nós, né? Mas sim sobre o que o Senhor vai fazer através de nós. Né? E eu creio, né? Que hoje eu creio, né? Que não é, assim, os milagres, né? As coisas, elas não estão, assim, em tu comprar um carro novo ou tu comprar algo, ganhar algo, não. Sim. Né? Mas sim na edificação, né? Na edificação do corpo, né? Aleluia. E no que o Senhor faz através de nós, né? Aleluia. Que Ele faz em nós, né? Então, Sim. é muito mais... É muito incrível, assim, tu ver o que o Senhor faz em ti, né? No teu coração, Sim, né? porque essa é a dinâmica da igreja, né? Eu recebo, eu entrego, né? Eu amo, eu sou amado, eu amo, né? Eu sou servido, eu sirvo, eu sou honrado, eu honro. Então, é essa mutualidade, essa reciprocidade que acontece, né? Só que não é uma questão lá do mundo, né? Não é por causa de um interesse, não é porque eu sou obrigado, não é porque não é porque é um meu trabalho fazer isso, não, isso flui, isso é a diferença, isso flui através de nós, né? Quando nós temos, a gente volta lá na base, quando nós temos essa revelação da graça de Deus, nós temos a revelação que nós somos amados, nós temos a revelação que Deus tem um propósito, né? Jesus diz lá em João 15, né? Para os seus discípulos, ele diz, não foi vocês que me escolheram, né? Fui eu que escolhi vocês, para que vocês vão e deem fruto, e esse fruto permaneça. Né? Então, olha só, imagina, né, aqui a história da Marina, ela, né, foi resgatada pelo Senhor, foi encontrada por Cristo, né, passou por circunstâncias na sua vida, né, então, e todos os traumas, tudo aquilo, né, que carregava junto, né, tudo isso foi, né, apagado, aniquilado, foi desfeito, né, e Deus deu uma nova vida, agora mudando a mentalidade. Então imagina uma menina que, né, queria ser mãe solteira, agora, né, casada, já dizendo que, né, pode estar grávida, entendeu? Poderia estar grávida. Então, quem faz isso? Foi uma pessoa que faz isso? Foi um homem que fez isso? Não, isso aqui é Deus que move, é Deus que faz isso, né? Mas a vida da igreja é esse ambiente, né? Essa alegria, é esse fluir de Deus. Então, né, Marina, eu creio que, né, esse tempo que vocês viveram, né, o Daniel até aqui, tem sido maravilhoso, incrível, né? Mas eu creio que isso é só o início, né? Nós temos visto, né, como eu já falei, o coração de vocês, né, de servir, coração para a igreja, para o reino, né? E pode ter certeza, a palavra Jesus garante, né? Busca o meu reino em primeiro lugar, que as demais coisas Ele vai acrescentar. Então, né, essa é a nossa fé, é isso que nós cremos. Então, eu creio que, né, vocês vão viver ainda os melhores dias, né? Os melhores dias, né? E a igreja é esse ambiente, né? Não para que eu venha frequentar simplesmente, mas que eu venha participar. É como se fosse um projeto de vida, né? É a minha família, é a minha vida. Então aqui o meu casamento é, né, restaurado, aqui o meu casamento é edificado, aqui a minha empresa, enfim, não é porque, né, irmãos, existem pessoas,
no sentido natural, capacitadas para isso. Não é, porque é a presença, é o ambiente da casa, é a família. Deus usa a pessoa, sim, mas é Deus, é a graça de Deus, né? Então, esse ambiente, né, para nós criarmos os nossos filhos, para nós, né, avançarmos, né? E eu creio que, então, esse tempo de nós sermos usados por Deus, né? Para que outras pessoas, né? Hoje, né? Vamos estar falando, hoje servindo ali com as crianças e com os adolescentes, né? Quantos deles agora, né? Através da nossa vida, eles vão ser talvez impedidos de viver tanta coisa que nós passamos, né? Porque quantos ali também, né? Não tem o pai, não tem a mãe. Quantos ali vivem num ambiente totalmente, né, diferente daquilo que nós vivemos hoje. Então, a graça de Deus, ela se manifesta aqui também, né, para que a gente possa levar essa graça para essas crianças, levar essa graça para essas pessoas e mudando essa história, assim como, né, Deus usou pessoas para mudar a história da tua vida, né? E tu teve essa convicção, assim, agora nós vamos ser usados, né? Então, eu creio que nós estamos diante desse tempo maravilhoso, esse tempo de crescimento, de avanço, né? Sou muito, né, grato pela vida de vocês, né? Amo muito vocês, são um casal precioso para nós, né? Estamos muito, né, felizes com o tempo, né? Quero participar de todos os momentos com vocês, de todo o crescimento. Quero apresentar os filhos de vocês, ver eles crescendo e tudo. Vai ser maravilhoso, maravilhoso mesmo, né, Mariana? Glória a Deus pela tua vida, amamos muito vocês, né? E, irmãos, né, espero que você tenha sido também edificado, né? Como eu fui, né, aqui nessa conversa. Essa é a vida da igreja, né? A igreja é o corpo humano de Cristo, que Deus usa pessoas para, né, para nos levar, né, por esse processo de crescimento, de avanço, mas é a graça de Deus, é a graça de Deus. Então, essa é a igreja, é o corpo humano de Cristo. Amém? Deus abençoe a sua vida e até o próximo podcast.